Olá, o meu nome é Dejane Lopes, eu sou paciente de depressão e de síndrome de burnout há 13 anos. Eu fui diagnosticada com depressão em 2013 e fui diagnosticada com síndrome de burnout em 2019. Mas eu já sentia os sintomas das doenças, desde 2008. Durante toda essa jornada, eu costumo dizer que, apesar dos sintomas terríveis que me incapacitaram laboral e funcionalmente, o pior de tudo foi a não compreensão dos sintomas por parte das pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Isso com certeza foi e continua sendo o pior de tudo. Então eu decidi criar esse canal para tentar esclarecer, as pessoas como é que são esses sintomas e o que eu sinto, o que eu senti passando por todos eles. Bom, tudo começou no início de 2008, quando eu comecei a sentir problemas de sono, dor e ansiedade. E para contextualizar vocês, a minha situação naquela época era a seguinte: eu tinha 38 anos, eu era solteira, eu não tinha filhos, eu era formada em análise de sistemas, eu era servidora concursada, eu tinha um cargo de gerente, eu tinha reconhecimento no meu trabalho. Eu morava em outro estado, morava longe da família, minha família estava bem naquela época, eu tinha um bom grupo de amigos e a minha situação financeira estava resolvida. Então, eu tinha a vida que pedi e que muita gente pede a Deus. Os sintomas começaram desde o início de 2008, mas o alarme só tocou em setembro daquele ano, quando começaram a realmente me incomodar e quando eu percebi que havia algo de muito errado comigo. Então eu sentia uma insônia que era do seguinte tipo: quando eu ia me deitar, eu dormia de imediato. Eu não ficava acordada. Eu dormia a noite inteira. Eu não ficava acordando. E eu só acordava de manhã, na hora de me levantar do trabalho. Eu não acordava no meio da madrugada e ficava acordada. Então era um tipo de insônia diferente. Não era falta de quantidade de sono, era falta de qualidade de sono. Então, quando eu acordava de manhã, eu estava imensamente cansada. O sono não havia me restabelecido, nem física, nem mental e nem quanto ao meu humor. A dor era uma dor tensional, muscular. Então eu sentia na cabeça, à altura das têmporas, eu sentia no pescoço, nos ombros e nas costas. Então era aquela sensação de estar com o corpo moído, né? E se apertasse nesses lugares, doía. E a ansiedade era um tipo de irritabilidade, de impaciência, e se demonstrava principalmente, com as pessoas, mas também com as coisas. Então, tudo aquilo que não funcionava na velocidade ou do jeito que eu esperava, aquilo já me irritava imensamente. Não tinha paciência. E então, tudo isso começou a afetar demais no meu trabalho, no relacionamento com as pessoas e na minha vida pessoal de modo geral. Porque eu vivia cansada, eu vivia irritada, eu vivia sem vontade, de fazer nada. A partir de então, eu comecei a procurar por causas e, é claro, inicialmente eu procurei por causas externas, Então eu achei que meu quarto de dormir era muito claro, que tinha muita luminosidade que passava pelas cortinas e, apesar disso nunca ter me incomodado, eu resolvi contratar um blackout, Instalado o blackout, passado uns dias,
eu percebi que aquilo não resolvera. Aí, daí eu achei que de repente poderiam ser os travesseiros que não estavam mais funcionais. Aí comprei novos travesseiros, não resolveu. A mesma coisa com o colchão, também não resolveu. Aí passaram-se uns meses, eu achei que assim, tinha muito barulho de rua, né? O metrô passava próximo da minha casa e ouvia muito barulho no quarto. Então eu resolvi contratar um serviço de isolamento acústico para a janela do meu quarto. Foi uma nota, ficou muito bom, o quarto ficou num total silêncio, mas também não resolveu. Aí a partir daí só me restou procurar por problemas, né, por causas que fossem internas, né, em mim mesma. Já era março de 2009. Eu comecei então procurando especialistas em problemas de sono e também procurando por cuidados paliativos, como massagens relaxantes para as dores, e por atividades que diminuíssem a ansiedade, como, por exemplo, yoga, que eu comecei a fazer. Naquela época, eu não tinha a menor ideia de que todos esses sintomas poderiam ser síndrome de burnout, até porque eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Foi assim que começou a minha peregrinação para descobrir a causa e a cura para a insônia, porque eu achava que a insônia era a causa dos outros sintomas. Então, se descobrisse para a insônia, teoricamente estaria resolvido os outros sintomas. Este foi o vídeo inicial do canal e se você gostou do conteúdo, aproveite para curtir, para comentar, para compartilhar. A intenção é a gente publicar um vídeo toda semana e se você se interessou, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser avisado quando um novo vídeo for publicado. O próximo vídeo será sobre o sintoma insônia. Não perca! Até lá!